Fala galera, tudo bem com vocês? Eu quero agradecer a todo mundo que vem assistindo os meus vídeos e desde já eu peço, se você gostar desse vídeo, deixa o like, se não gostar deixa o dislike e dá o comentário do que eu posso melhorar, alguma dúvida, alguma sugestão que eu vou tentar responder, tá ok pessoal? E hoje nós vamos falar sobre um tema bastante interessante, porque os economistas divergem. Você talvez assista o Jornal Nacional, veja aqueles dados, aquelas coisas, não entenda muita coisa, mas quando tem opiniões de economistas, ora você vai ver alguém com uma visão positiva de alguma coisa, ora você vê alguém com uma visão negativa, enfim, existem posições diferentes na economia e é uma ciência que ocorre bastante isso, com mais incidência do que nas outras. Por que isso acontece? Existem três fatores principais. O primeiro é a divergência quanto ao julgamento científico. Por quê? Como toda ciência, a economia ela tem algumas teorias. E essas teorias, tem gente que concorda e tem gente que não. E aí é quando há a divergência na ciência econômica. E o segundo ponto é a divergência quanto aos valores. Por quê? A economia é uma ciência feita por pessoas e para pessoas. Então, cada pessoa tem seu valor. Eu vou dar um exemplo. Existe João e existe José. Eles são de uma cidade do interior e cavaram um poço. E aí a prefeitura resolve taxar, né, pela renda deles para a utilização daquele poço, para utilizar de água. E aí João, ele tem uma renda de 5 mil reais. E a prefeitura resolve taxar ele numa alíquota de 20%. E aí a prefeitura taxa ele no valor de R$ 1.000. E o José, ele tem uma renda de 2 mil. E a prefeitura taxa ele numa alíquota de 25%. E aí ele paga R$ 250. Para você, me responda, quem pagou mais? O José que tem uma renda de... O João que tem uma renda de 5 mil e pagou 500, ou o José que tem uma renda de 2 mil e pagou 250? Quem pagou mais? Aí a gente tem valores do ser humano, das pessoas, para responder essa questão. Então, ao formular uma teoria econômica, a um economista chegar para um prefeito de uma cidade, por exemplo, para dar uma dica ou prestar uma assessoria ao prefeito no tocante à economia, pode haver divergências. Isso é natural e muito natural quando se fala principalmente das ciências econômicas. E aí tem o terceiro ponto, que é a percepção e a realidade. Ou seja, existem pontos que não são necessariamente não são divergentes, mas eles convergem para uma resolução. Eles convergem para onde a maioria dos economistas acredita num ponto. E por que isso não é aplicado na realidade? Porque os assessores econômicos do governo não aplicam isso. Isso aí é a questão da percepção e da realidade. Às vezes, no setor público não tem realidade para aplicar certas teorias. Eu trouxe aqui, apesar do tema ser por que os economistas divergem, eu vou trazer aqui do livro do Menkeu, vou até pegar o livro, aqui o livro do Menkeu, é a terceira edição. Eu vou trazer aqui alguns pontos que os economistas convergem, eles concordam nesses pontos e porque muitas vezes as políticas aplicadas são ao contrário. Primeiro ponto, estabelecer um teto para aluguéis reduz a quantidade e a qualidade das moradias disponíveis. Ou seja, se a maioria dos economistas concorda com isso, tem teoria com isso, porque a gente ainda tem
taxação de preços de aluguéis, estabelecimento de teto ou de valor mínimo. Isso é prejudicial para a economia. Tarifas e cotas de importação costumam reduzir o bem-estar econômico geral. Ou seja, quando você tem uma carga tributária muito alta no comércio internacional, isso vai prejudicar a vida de muita gente. E porque ainda tem taxas. Taxa de câmbio flexível e flutuante são uma proposição que permite um arranjo monetário internacional eficaz. Ou seja, sem a grande intervenção estatal na taxa de câmbio, é onde permite um arranjo monetário melhor entre os países, entre o comércio internacional. Esses são só alguns pontos, o livro está em 10, quem tiver interesse de ver, ele está na introdução do Mentor. Aí você pode dar uma olhadinha aí. Então é isso, muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até agora. E reforço o que eu pedi no começo do vídeo, quem gostou do vídeo, deixa o gostei, compartilha aí com seus amigos e principalmente eu quero dicas de temas aqui nos comentários e o que eu posso melhorar. Tá ok, pessoal? Passou as eleições, eu fiz um vídeo falando sobre a eleição. Eu espero que vocês tenham votado bem no primeiro turno e a gente agora tem o segundo turno para presidente. Então pense direitinho, olhe o plano de governo de cada candidato, olhe também a economia, porque eu particularmente eu acho que a economia ele é um dos fatores principais do plano de governo de cada candidato, porque se a economia vai bem, tem emprego, se tem emprego tem renda, e se tem renda tem produção, então o país vai bem. Então olhe bem o plano de governo de cada candidato na questão da economia e faça uma boa escolha. Valeu, pessoal, até a próxima. Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde e boa noite para quem é de boa noite.